Olá, estudantes! Nós estamos iniciando, então, a nossa sexta semana, dando continuidade aí à aula 3 do nosso caderno pedagógico, em que nós estávamos trabalhando sobre metodologia e planejamento de recursos humanos. Na última aula, recordando, nós fechamos a aula falando sobre metodologia BSC e agora nós vamos iniciar falando sobre planejamento estratégico. Quando falamos em planejamento estratégico, torna-se imprescindível, né, a gente ter em mente um mapa do que compõe esse planejamento e aonde se quer chegar utilizando esse planejamento. Então, o planejamento estratégico ele é composto de algumas fases, quais sejam o propósito da organização, análise dos ambientes, tanto interno quanto externo da organização, e análise da força de trabalho, ou seja, análise do desempenho do seu corpo funcional. Bom, então o propósito vai ser a soma da missão da organização, de sua visão, para chegar aos valores. Ou seja, o propósito ele vai contemplar o que a empresa se propõe a fazer, como ela quer ser reconhecida futuramente e quais os comportamentos, ou seja, quais os valores de que ela não abre mão para estar alcançando essa missão e essa visão. Bom, agora o próximo passo, análise de ambientes, é um mapeamento de fatores que acontecem tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo à organização ou setor. Então, o ambiente externo, ele compõe, né, ele é formado pelos fatores que não se tem gerência sobre as ações, ou seja, uma lei nova que surge, um fato econômico impactante, né, criado no mercado externo, a entrada de um concorrente, entre outros. E no ambiente interno, né, são aqueles fatores que ocorrem dentro da organização ou de um determinado setor. A governabilidade dessas ações através da liderança. Bom, dentro do nosso ambiente interno, nós temos os pontos fortes e os pontos fracos. Os pontos fortes são aqueles em que a organização é boa. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, a política de recursos humanos, né, bem definida, o cumprimento de horário, resultados efetivos de campanha de treinamento e desenvolvimento. E os pontos fracos são aqueles em que a empresa ou o setor, né, possui uma certa fragilidade. Quando uma empresa ela não dá benefício aos seus funcionários, utiliza de uma remuneração abaixo do que é praticada no mercado, né, possui um alto índice de turnover, que é a troca de colaboradores, ou seja, há uma rotatividade muito grande com relação à troca de funcionários. Bom, mapeados, né, esses dados que acabamos de ver, faz-se necessário uma análise para definição de prioridades, ou seja, definir quais são os maiores e mais importantes problemas que ocorrem na organização ou no setor. Bom, então, gente, é muito importante. Todas as organizações, elas possuem limitações, sejam elas financeiras, de tempo ou com relação à força de trabalho. Bom, então pode-se dizer que através do planejamento estratégico organizacional, né, ou setorial, é possível fornecer uma visão de futuro, né, aumentar a probabilidade de aproveitamento de oportunidades, né, através, né, do planejamento a gente consegue saber, né, como nós vimos, o ambiente, o cenário em que a empresa se encontra e através disso ela consegue visualizar, né, oportunidades, ela consegue aproveitar oportunidades que possam surgir. Ele diminui riscos empresariais e das ações estratégicas dos setores, explora as potencialidades da organização e das atribuições dos setores. E também, através do planejamento, a missão da organização ela consegue ser cumprida. Então, todos esses elementos alinham-se com a finalidade de colocar a organização preparada para continuar existindo ao longo prazo, mesmo com o aparecimento, né, ou não da concorrência. Assim, para a elaboração do planejamento estratégico, é necessário seguir as seguintes fases: constituição da visão, missão e valores da empresa, como nós vimos, determinação dos alvos a serem atingidos e as metas, né, a serem alcançadas, as estratégias e políticas a serem traçadas
para o alcance desses objetivos e dessas metas que foram estipuladas, a elaboração de projetos e planos que vão operacionar essas estratégias para estar alcançando o resultado esperado e a verificação dos resultados para uma avaliação, análise e correção de rumos quando for pertinente, né? Quando a empresa estiver se desviando do seu propósito. Bom, então como vimos nas aulas anteriores, né, as pessoas são o principal meio pelo qual as organizações conseguem atingir os seus resultados. Sem as pessoas, as empresas não conseguem levar um produto até o seu cliente, porque como a gente viu, né, com a evolução que foi ocorrendo, né, na forma de trabalho, máquinas somente não conseguem fazer uma empresa funcionar. Hoje a gente consegue perceber, com tudo que a gente trabalhou nas aulas passadas, como que as pessoas foram conseguindo destaque dentro do ambiente organizacional, como que elas são importantes e como que as empresas não mais vivem sem as pessoas. Então, os 6 processos de gestão de pessoas, eles devem estar estrategicamente montados e moldados a fim de garantir a sua real execução. Então, recordando os processos que nós vimos, que foi o processo de agregar pessoas, né, de estar atraindo pessoas para a empresa, nós vimos o processo de aplicar pessoas, o processo de estar recompensando-as, o processo de desenvolver as pessoas, o processo de mantê-las e o de monitorá-las. Bom, então é importante, né, para o alcance dos objetivos da empresa, a contratação de pessoas qualificadas para a ocupação das vagas. E é preciso que haja uma competência para o desenvolvimento das atividades inerentes àquele cargo. Ou seja, então é importante que a empresa atraia pessoas qualificadas, mas que sejam pessoas qualificadas para aquele determinado cargo também. Isso é importante. É preciso que se tenha também uma política estratégica de desenvolvimento dos seus colaboradores. É necessário também que a remuneração ela seja adequada e compatível com o que é praticado no mercado. Isso tudo gera uma maior tranquilidade e segurança, além de estar orientando as suas ações. Então, por isso que é muito importante um planejamento de gestão de pessoas minucioso e detalhado. Bom, o próximo tópico que nós vamos trabalhar na nossa aula são as estratégias. Elas é que vão dar a liga a todos os componentes do planejamento estratégico, por serem, né, definidas em função do que o setor ou a organização como um todo quer ser, ou seja, com relação ao seu propósito, né, levando em consideração os cenários atuais e futuros que impactam em seu dia a dia e a força de trabalho, né, que a organização possui. O que ela pode fazer com o corpo funcional que ela possui. Aí eu trouxe aqui, vocês podem visualizar melhor no caderno pedagógico de vocês, né, que nós temos os propósitos. Através dos propósitos, a gente determina as estratégias, né, visando ao futuro para a empresa. E essas estratégias, elas levam em consideração a capacitação do seu corpo funcional, né, dos seus funcionários, assim como leva em consideração o ambiente externo da empresa. Ela tem que considerar o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo no mundo atual, fora do seu ambiente interno. Em organizações, né, onde o plano estratégico ele possui desdobramentos em planos estratégicos de cada setor, é importante, né, que cada setor ele tenha o seu plano, né, estratégico contemplado no planejamento estratégico de recursos humanos. A gente pode perceber na figura, cada setor ele vai ter o seu propósito e esse propósito ele deve estar alinhado ao propósito geral da organização. E é através desse propósito que os objetivos estratégicos eles vão ser gerados. E quando a gente traça, né, os objetivos estratégicos, a gente necessita de metas para acompanhamento desses objetivos, né? Isso possibilita a elaboração das estratégias da empresa, que serão os guias dos planos de ação, que vão orientar a força de trabalho, né? Ou seja, a estruturação dos esforços dentro da organização. Então, é muito importante traçar, né, esses objetivos, essas metas,
traçar posteriormente as estratégias para estarem alcançando essas metas, né, através dos planos de ação que vão contemplar essas estratégias para orientar a força de trabalho dentro da empresa. Então, dessa forma, sabendo o que tem que ser feito, os colaboradores direcionarão sua força de trabalho. Então, com isso, cumprirão os planos de ação, né, propostos pela organização, dando forma e vida às estratégias estabelecidas e cumprindo as metas. Cumprindo-se todas elas, né, os objetivos estratégicos, eles estão atingidos. Então, como tudo foi pensado de uma forma bem amarrada, né, os objetivos, as metas, as estratégias, o propósito do setor e, consequentemente, pelo menos parte do propósito da organização como um todo, também será atingido. Então, quando todas as áreas cumprem o seu propósito, o propósito organizacional é completamente alcançado. Bom, então nós vamos encerrar por aqui a nossa quinta aula, e uma conclusão de tudo que nós vimos nesta aula, a gente pode resumir no seguinte: o planejamento de gestão de pessoas, ele deve ser amplo e atingir todos os processos que envolvam aspectos do capital humano, ou seja, todos os aspectos que estão relacionados com as pessoas, né, com a finalidade de tornar a organização sustentável e competitiva no mercado. Então, um resumo do que nós vimos até agora, nesta aula, né? O planejamento estratégico de gestão de pessoas, ele trata da maneira como gerir as pessoas em função do alcance dos objetivos organizacionais. E, paralelamente a isso, favorece a atingir seus objetivos individuais. Então, a gente viu nessa aula a importância de um planejamento bem elaborado, e também os modelos aplicados pelo setor de recursos humanos para o preenchimento de vagas com pessoal qualificado. Bom, pessoal, então nós encerramos aqui a nossa quinta aula. Estou aguardando vocês lá na plataforma com bastante perguntas e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos!